Fala, galera. Boa noite a todos e todas presentes. Boa noite Boa aqui, noite, meus pessoal. camaradas. Ítalo, Boa Luiz, noite. Rafael. Para quem não Fala, sabe, galera. hoje é a quinta aula do nosso evento aqui, Evangelizando o SQL. E antes de começar a quinta aula, nós vamos finalizar a aula 4, que foram mais de 1000 linhas de scripts. E o nosso amigo Luiz Lima, especialista em SQL Server, não conseguiu finalizar por conta de ser um conteúdo muito extenso, ter muito conhecimento aqui para passar. Acabou que 2 horas foram poucos para ele. E agora ele vai aqui finalizar a aula anterior. Vamos ter o Kahoot. E logo em seguida eu vou começar aqui com a aula 5. Beleza, galera? Então, Olha o Shalom aí, ó. Shalom na área. Salve, Shalom. Viva! Aí, olha ele Beleza, aí. Shalom? Beleza. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Consegue nos ouvir também, Shalom? Consigo sim. Boa. Epa, estamos a criar condições aqui para poder estar juntos. Boa. Então, eu queria aqui também já, para quem assistiu aquela última live que o Shalom participou, que o banner ficou ali na frente dele, queria aqui pedir desculpa aqui ao Shalom, já falei com ele no bastidor, foi uma falha técnica minha, né? A gente está aprendendo aqui aos poucos, a cada live a gente aprende mais um pouco. Então, desculpa aí, Shalom, e dessa vez eu não vou cometer a mesma falha, não. Então, vamos lá, acho que eu vou passar aqui a palavra ao Luiz, não sei se algum camarada quer dizer alguma coisa, senão eu passo aqui a bola para o Luiz. Beleza. Vamos lá, alguém quer dar um alô aí? Ítalo, Rafael, alguma coisa? Não, só dar boa noite aí pro pessoal. Só e que a gente já vê que toda semana tá por aqui, né? O Josué, que na semana passada 100% de aproveitamento. E aí o pessoal também que a Victoria também sempre tá por aí. E é isso, vamos lá, vamos terminar a aula da semana passada e começar uma nova. É isso aí, parabéns a todos aí, continuem firme e forte e tenho certeza que vocês sairão muito melhores do que vocês entraram. Tenho certeza que vocês já estão sentindo isso, né? Comparando a primeira aula com a aula de agora, certeza que vocês já devem ter evoluído bastante aí na carreira de vocês. Beleza, deixa eu pegar aqui. Esse é o Management Studio, Wallace. Pronto, já está na tela aí. Tô dando o zoom, ó. Acho que o zoom hoje vai funcionar. Agora ficou top. Tela. Ficou top. Se fizer certo, funciona, né? Beleza. Então vamos lá. Então, enquanto a galera vai chegando aí, deixa eu só mover aqui. Beleza. Eu vou ficar olhando aqui no chat e o que acontece. Beleza, temos uma galerinha chegando. Vou só dar uma repassada aqui e aí quando for começar o assunto mesmo, eu aviso. Desculpa a minha voz, tô meio gripado, posso, né, tossir um pouquinho aqui, então acontece. Beleza, então na última aula eu comentei do site lá, do HackerRank. Não sei se alguém chegou a entrar, se alguém já conhecia, então sites para praticar, a galera comentou de mais alguns lá no grupo e tal. Então vou passar bem rapidinho aqui só para recapitular, tá, pessoal? Que o Wallace vai apresentar hoje também. Então aí aqui eu criei uma tabelinha, cadastrei lá a gente, comentei da questão do multipart aqui, das formas que a gente pode selecionar, né? Então, temos aqui as notações com 4 nomes, 3 nomes, de fazer de uma base e de outra, né? Aí aqui também, aqui começa a parte do select mesmo, então aqui são as principais cláusulas, né? Select, from, where, group by, having, order by, então tem aqui especificado cada uma. Vejam, né, a última aula, para quem não viu, ou quem não conseguiu entender tudo certinho, revisa, certo? E eu comentei, né, que é um ponto importante, por isso que eu quis dar a revisada também, que o select, ele não é apesar da gente escrever ele primeiro, ele não é o primeiro a ser avaliado. Então, o SQL analisa nessa ordem aqui, basicamente ele joga o select para antes do order by, né? Então, ficaria from, de onde você consulta os dados, você faz os filtros, você agrupa, depois você filtra esses caras que estão agrupados, para depois sim o SQL avaliar lá o seu select, as colunas que serão exibidas, e fazer o order by para vir na ordem, né, que você especificar. Certo?
Então, aqui está a query, uma query completa, vamos dizer assim, né, com todas as cláusulas. E na última aula eu vim meio que montando, fiz a engenharia reversa. Então, eu comecei lá da minha tabelinha, fui aplicando um filtro, apliquei o where com a minha condição aqui. Aí depois eu trouxe as colunas aqui para eu poder agrupar, né, por loja e por ano, poder somar, poder contar a quantidade de linhas, né, que foram agrupadas. Depois eu utilizei o having. Beleza. O que mais aqui? Aqui é a parte do select, né? Tudo tem comentáriozinhos aqui, ó. Order by também no final, né? Então, vejam lá com calma. Tem tudo bonitinho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí, que a gente recapitula. Se o pessoal quiser complementar alguma coisa também. Tá? Então, eu falei do where, mostrei um pouquinho do where, aqui com 2 condições, usando uma função para tomar cuidado com performance. Mostrei o in, então você pode usar o in, você pode usar o not in, você pode usar o between. A questão da ordem, eu comentei aqui, né? A questão do alias, quando a gente bota um alias e tenta filtrar, dá erro, porque o alias ele só é criado mesmo lá quando o SQL avalia o select, que é lá embaixo, né? Nessa ordem aqui. Então, se você tenta usar alguma coisa que você está criando aqui antes, vai dar erro, né? Então, vejam lá, Group by Having. Isso aqui vai ficar para a próxima aula aí, na aula 5. Order by, ordenando, usando o desk, usando a posição da coluna, que a gente comentou para tomar cuidado com isso. Então, tem como também usar, né? E o bônus que eu comentei rapidamente, que é um option, né? Então, isso aqui é um pouco mais avançado, caso vocês vejam, isso existe. Não vou entrar em detalhes, é mais para mostrar que existe. Então, e aqui sim é a aula de hoje. Alguém quer complementar aí? Ítalo, Rafael? Fala. Não, só uma coisa que eu esqueci na semana passada. A gente, na semana passada, estava mostrando até para especificar as colunas, né? Que até ia lá nas colunas e arrastava e ele trazia todas. Uhum. E aí, normalmente eu não conhecia, normalmente eu dava um Alt F1 e copiava, mas também tem outra forma que eu também faço muito, mas assim, de tanto fazer, às vezes eu acabo esquecendo, que aí lá na própria tabela, né, dá um botão direito, select, por exemplo, top 1000 ou top 100, sim. entendeu? Uhum. E apagar só as colunas que tu não quer, entendeu? Que é outra forma também. Só que eu esqueci na semana passada de comentar, assim, eu faço vez ou outra, e aí nessa semana, inclusive, na quinta-feira, ou foi na sexta, depois da live, na semana passada, eu fazendo, eu tenho que pegar todas as colunas, mas menos 2. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e eu lembrei, pô, esqueci de comentar isso, mas é lá na tabela. Como é que é? Relembra aí. É o que Vai eu lá sempre faço. nas tabelas, expande as tabelas lá. Botão direito já... É botão direito, tá na selecionar procedure. as top 1000 linhas e Aí copiar não no esquema. Select top 1000. Tava aqui na procedure, foi mal. E aí Beleza. é muito interessante, por exemplo, porque ela já vem ordenada, diferente quando tu arrasta as colunas, que tipo, elas vêm todas na mesma linha, não é? Então ela já vem aqui, uma abaixo da outra. Select top 1000 rows. É isso aí. Aqui, né? E aí já Eu vem faço uma isso. abaixo da outra. Se quiser tirar alguma coluna, é só apagar daí e pronto. Legal. Já tá. Fica a dica aí também, bem lembrado. Beleza? Ele vem e já executa, inclusive, né? Já tá trazendo aqui o resultado. Show de bola. Isso é legal também, eu já vi a galera usando aqui. Beleza? Mais algum ponto aí, galera? Outra dica, alguma coisa? Não? Eu ia dizer que na parte de agregações, que você já acabou até abordando, eu iria também abordar hoje, mas com foco aqui em responder algumas perguntas de negócio, né? Que a galera às vezes vê isso aí e não sabe para que serve, não sabe como vai utilizar isso no dia a dia, Tá. então acaba não vendo nem muito sentido em aprender, né? Fala, eu não vou precisar disso nunca, então não vou aprender. Então hoje aqui eu quero tentar exemplificar o porquê de aprender funções de agregação, né? Que é uma das coisas mais importantes no SQL, é uma coisa que basicamente a gente usa em todas as consultas, e também o join, né? Vou falar aqui um pouco de join, acredito que todos aqui também vão poder complementar, e na minha experiência eu queria dizer que o join é uma coisa que sempre esteve em todos os processos seletivos que eu participei, aos quais tiveram SQL como teste. Não sei aqui os camaradas como foi, mas comigo
todo teste de SQL sempre tinha join. Então, por isso que eu acho que é uma coisa bem importante para quem está entrando na área, também no dia a dia vai ser bem utilizado, vai ser bastante utilizado em quase todas as consultas também. Será necessário utilizar o join. Então, se a pessoa hoje já sair daqui com uma noção de como funciona e depois vai ter que praticar para aprender, porque provavelmente de primeira não vai conseguir entender tão perfeitamente assim. Vai entender, mas não vai conseguir fazer. Ou se conseguir fazer, vai ser olhando o script pronto. Então vai ter que praticar bastante até aquilo entrar na veia, né, digamos assim. Não sei se algum colega aí quer complementar. Só 2 pontos. O primeiro é que, assim, os bancos de dados, né, a grande maioria dos bancos de dados, principalmente o que nós estamos falando aqui, eles são bancos de dados relacionais. Então, em um banco de dados relacional, não faz sentido você fazer um select asterisco from e você não ter nenhum relacionamento entre tabelas, que é aí onde entram os joins, né? Então, como a gente está falando de um banco de dados relacional, obviamente, em qualquer consulta que você for fazer, assim, 99,9% das consultas, você vai, obviamente, precisar ir em outra tabela buscar alguma informação. É muito difícil você não precisar fazer isso. Existem, obviamente, casos específicos, você às vezes não precisa, para alguma coisa muito pontual, mas de forma geral, é o que mais tem, na verdade, a única coisa que não vai faltar. Então, às vezes você pode não entender de uma coisa ou outra, mas os joins, eles sempre vão estar presentes, né? Então, processo seletivo, queries que você vai fazer, próprios inserts, tudo vai ter join. Então, join, ou de uma forma geral, né? Join, left join, em alguns casos full join, right join, raramente, eu usei pouquíssimas vezes, mais quando eu estava com preguiça, mas enfim. Mas vai ter algum tipo de relacionamento. E outra coisa que eu vou comentar mais na frente, mas já para vocês terem em mente, é que não existe só o where ou having para filtrar os resultados de uma query, tá? E é mais na frente, quando a gente tiver mais na frente aí na aula de hoje, a gente comenta mais sobre esse assunto, só para a gente não deixar esquecido. Mas entendam que quando a gente precisa filtrar uma query, não existe só a condição where e não existe só a condição having para se filtrar uma query, tá? Existem outras formas de você filtrar queries, e aí já adiantando, que são através dos joins, que eles também são usados para que você restrinja o resultado, né, o output das suas consultas. E aí, quando a gente for mais na frente da live de hoje, a gente comenta um pouco mais sobre isso. Show, bem observado. Eu acho que só como complemento que o Ítalo falou, o único momento que eu vejo assim que você não vai precisar muito usar um join dentro de fazendo análise de dados, etc. Sei lá, você quer só validar alguma coisa, usa até um limite 10, um limite 5, só para ver mais ou menos ali a estrutura do que você está querendo entender da tabela e pronto, porque o resto realmente join é o tempo todo. Inclusive, hoje eu até vi um meme brincando, né? O right join, coitado, ele quase não é usado, né? Ele é excluído da sociedade. Beleza, aí mais para frente eu falo também, até a gente comentando entre a gente, que até hoje, normalmente o que eu usei foi o inner join, que é o join normal, né? E o left join também. Então, os outros existem e tal, mas você consegue se virar ali, mas deixa rolar aí que a gente vai chegar lá. Eu usei uma vez cross-join, tive uma necessidade de usar um cross-join para fazer tipo um produto cartesiano para entender a relação de tudo com tudo, mas é raro, mas acontece às vezes, viu? Eu uso bastante, eu uso bastante cross-join, porque eu trabalho hoje com um sistema que ele é multilinguagem, então tudo que eu tenho que pegar em todos os idiomas, então eu uso muito cross-join. Tem 2 formas, inclusive, de a gente fazer o cross-join, tá? Depois isso é assunto para outra vez, mas tem 2 formas. E eu já usei e ainda uso o full join, principalmente quando eu quero, por exemplo, validar informações de 2 lugares diferentes, e aí eu quero ver o que tem em uma, não tem em outra, enfim, e vice-versa. Então em alguns cenários eu uso o full join e o right join,
eu vou dizer que eu usei 2, 3 vezes, mas realmente foi porque eu não quis reescrever a query. Eu tinha feito a query e daí eu disse, puxa, isso aqui era para estar ao contrário. E aí eu não vou mudar, vou colocar um Ragged Join aqui, vai funcionar e pronto, e tá lá até hoje, mas não passou disso. Eu acho que o Ragged Join realmente é aquele que fica à margem da sociedade, ninguém quer saber dele. Show. Beleza? Então, bora lá, hein? Esse assunto aqui é novo, então, a gente não abordou na última aula. Então, chegamos aqui na parte de precedência operadores, então isso aqui é muito importante também. Isso aqui é difícil de gravar um pouquinho, mas na prática, o que eu recomendo? Pega o script, guarda esse script em algum lugar, pega um OneNote, pega um TXT, guarda esses pontos mais importantes que, quando você tiver dúvida, você olha lá, caramba, Luiz, peguei um select que tem um monte de coisa lá, o que eu faço? Então, vê a ordem certinho aqui. Então, vou fazer vários exemplos ali para baixo. Aí vamos aqui. Então, o nível 1 é o nível mais alto, e então, quanto mais no início aqui, maior, né, a prioridade, quanto mais descendo, menor a prioridade. Então, gravem o quê? Parêntese. Parêntese ganha de qualquer coisa. Então, você vai ter aqui para baixo algumas coisas. Onde tiver parêntese, você vai ver o parêntese primeiro. Ah, Luiz, tem 2 parênteses aqui, um alinhado, né? Alinhado é quando está dentro do outro. Então, vai no mais alinhado aqui. Então, vou chegar aqui. Então, parêntese é o primeiro. Depois, multiplicação, divisão em módulo, que é o resto da divisão. Vou botar aqui depois, o resto da divisão. Depois eu vou mandar esse script que eu mudei uma coisinha ou outra. Beleza? Então, esse é o segundo nível. Quem não faltou aquelas aulinhas de matemática, de precedência dos operadores, aí se dá bem aí. Exatamente. Aí depois vem somar e subtração, né? E depois, então, tá vendo? Olha só quanta coisa. A gente vê muito isso aqui, ó, igual, maior, igual. E olha só o que tem antes, né? Então, como é que é importante a gente entender, né, a linguagem. Beleza? Então, igualdade, maior, maior, igual. Então, tem que tomar cuidado com isso e saber, né, quando você vai filtrar, se vai ter o igual ou não, o diferente, enfim. Depois tem o not, tem o end, ó, o end aqui que aparece bastante, né? End, o end ele tem mais prioridade do que o or, do que esses outros também. E por fim, a atribuição. Por quê? A atribuição é por último. Que normalmente você pode ter aqui, não é o caso, mas você tem uma variável e vai ter isso daqui. Então, ele vai fazer tudo aqui na direita para depois atribuir. Então, por isso que a atribuição é o último. Certo? Então, não precisa gravar tudo agora, saiba que exista, lembra lá da matemática, que vai ajudar. Isso aqui não tinha na matemática, né? Mas vai praticando, vai brincando, vai fazendo suas próprias expressões, que é assim que a gente aprende, tá? Então, algumas observações. Quando uma expressão complexa tiver vários operadores, né? A precedência de operador determinará a sequência das operações. O que ele quer dizer com isso? Pelos níveis, né? Então, igual eu falei aqui, ó. Essa expressão tem um monte de coisa. Então, quem ganhar primeiro é o parêntese, depois é a multiplicação, né? E vai, por aí vai. Beleza? A ordem de execução pode afetar o valor resultante de forma significativa. A gente vai ver isso aqui depois. Então, cuidado. Quando tem 2 operadores em uma expressão que estão no mesmo nível, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Eles vão ser avaliados da esquerda para a direita. Beleza? Então, isso aqui também é importante saber. E se uma expressão tiver parênteses alinhados, a expressão mais alinhada será avaliada primeiro. Beleza? Alguém quer complementar aí? Então, vou partir para os exemplos. Só o ponto que realmente isso é a mesma coisa na matemática. Então, se tu tem uma coluna que tem valor negativo, tu tem outra que tem valor negativo, se tu vai fazer, por exemplo, a operação entre elas, é aquela mesma coisa. Sinais iguais, resultado positivo, por exemplo. Então, assim, é bem aquela história da matemática mesmo. Então, se você aprendeu isso quando você estava estudando lá na quinta, sexta série, nem sei quando que a gente vê isso, isso aqui é a mesma coisa, não muda nada. A diferença aqui é que, como o Luiz falou, aqui você não tem, na matemática a gente tinha parênteses, chaves, colchete, e aí aquilo determinava a ordem de precedência. Aqui não, aqui nós só temos os parênteses, e aí a ordem é sempre, como o Luiz falou, do mais interno para os mais externos. De resto, é uma matemática que nós aprendemos mesmo.
Isso. Uma dica, por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho aqui na parte do where, mas tentem evitar fazer queries com muita coisa, então fica difícil, fica complexo. E quando você tiver várias coisas, tiver o OR, ele mistura aqui com AND, gera uma bagunça na cabeça. A minha dica é o quê? Use bastante parênteses, usa AND, tipo assim, né, para cada condição, vem aqui, tem que usar um OR, bota, abre e fecha, olha que legal aqui, ó. Se você reparar, no Management Studio mais novo, né, mais recente, você deixa aqui o ponteiro, ele fala aonde que ele fecha, abre e fecha aquela condição, né? Então, a dica é, tentem deixar organizado, indentado, e não deixar tão complexo, senão dificulta para você e para as outras pessoas que vão utilizar aquele código também, né? E dependendo, já que falou do OR, dependendo se você tem, por exemplo, mais de duas expressões no seu end, você utiliza o operador OR, com ou sem parênteses, o resultado da sua query é diferente, tá? Então, cuidado nisso. Então, quando a gente vai usar o OR, normalmente, o que eu indico? Se não for um OR super genérico, que normalmente não é, tenta pôr as condições lá dentro de parênteses, principalmente o que for do OR, porque os resultados eles vão ser diferentes. Se você tiver o OR, por exemplo, sem parênteses, lá end, lá no final um OR alguma coisa, ou se você tiver end, e no último você tiver a expressão OR outra coisa, e aí aquilo entre parênteses vai dar outro resultado, né? Justamente por conta da precedência dos parênteses. Até uma outra dica... coisa... Pode falar. Pode falar, Luiz. Não, eu ia falar só que em relação a esse end, também para quem, não sei, eu acho que a gente não falou sobre isso ainda, porque eu tenho saído um pouquinho mais cedo, mas usar o in, né? O in, colocar em conjunto, agrupar, né? Dependendo do que for feito. Mas mesmo assim, eu ainda vejo muita gente que, por exemplo, é sobre a mesma coluna, e em vez de colocar tudo agrupado, coloca um end para uma coisa, end para outra coisa. Filtrar 5 lojas, coloca 5 ends, um para cada loja. Exatamente. Vai ter o win, né? Isso, exatamente. E aquela questão da matemática, até pegando esse gancho também, teve alguém do grupo aqui, que eu não vou citar o nome, que veio me pedir ajuda, que estava fazendo uma operação com número negativo e queria que ele aparecesse positivo. Então eu expliquei que era só multiplicar por -1 que inverteria o sinal. Isso é matemática, né? Isso aí. Ou por o ABS lá, que o ABS pega o valor absoluto. Isso também. ABS, exatamente. Também. Exato. Legal. Eu gosto mais do vezes -1, que fica mais intuitivo, enfim, mas também funcionaria o ABS, verdade. Então é isso. Show? Tá, e a dica de DBA, tuneiro aqui, de tuning, evitem OR. Botou um OR, pode dar ruim, beleza? Fica a dica. Normalmente dá ruim, dependendo do volume. Vou dar um exemplo. Uma condição OR outra. Tira esse OR, faz uma query com uma condição, union, bota outra condição embaixo, que se tiver índice pode usar melhor, enfim. Tentando aprofundar um pouquinho, mas... Dependendo, Luiz, ainda dá para usar o not. Coloca a condição como verdadeira, certo? Com end põe o not. Então também funciona em alguns casos. Então, realmente o OR bate o olho aqui no Tani, e o problema, 90% dos casos, é o OR. A gente tira ele e ajuda. Literalmente é o OR isso aí, hein? É o OR. Pois é. Vamos lá, então, para a gente não enrolar muito, vamos brincar aqui, vamos ver na prática, né? Então, beleza. Então, tem bastante exemplinho aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. 5 vezes, e tem um parêntese. Como é que o SQL avalia isso? Então, lembra lá do parêntese, né? Deixa eu ver se... não vai conseguir pegar, mas... Ele vai fazer primeiro aqui, ó. Primeira pergunta do Kahoot. Qual o resultado dessa query? Já ativou a Nazaré aqui, ó. Vai ter Nazaré depois aí. Eu só não pergunto aqui, espero no chat, senão vai demorar muito. Deixa para o Kahoot lá, né? Então, aqui, ó, o primeiro deu 25. Por quê? Ele faz aqui primeiro o parêntese, vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Certo? Esse de baixo aqui já vai ser diferente. Por quê? Então, tem a multiplicação e tem a adição. Quem vem primeiro? A multiplicação ou a adição? A multiplicação, né? Então, vai dar aqui, ó. Vamos lá. Vai dar 10, né? 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Tá aqui o resultado. Se eu jogar para cá, o que vai acontecer?
Então, ele vai vir aqui primeiro, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Então, tá vendo como a gente muda um operador de lugar, a gente muda o resultado. Então, fica esperto aí na hora de montar as suas queries, tá bom? Deixa eu puxar um pouquinho aqui, beleza. E esse cara grandão aqui, ó. Então, ó, tem parênteses, olha que legal, ó. Eu boto o mouse aqui, ele mostra, né? Eu botei aqui, ele falou que esse cara fecha aqui. Eu boto aqui no outro, olha. Então, esse cara é o que está mais alinhado, é o cara que está aqui dentro, depois eu vou fazer aqui fora, né? Então, vamos lá, deixa eu rodar aqui, ó. 34, como é que a gente chega nesse resultado, né? Então, a gente vai fazer o quê, ó? 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. Aí, aqui deu 9, isso aqui tudo, né? Então, aqui, aí pula aqui para fora, faz esse cara, 2 vezes 10, 20. 20 mais 9, 29, com mais 5, 34. Beleza? Esse aqui é legal, ó. Esse aqui tem um detalhezinho, uma pequena diferença aqui. Ó. Alguém sabe me dizer, antes de eu executar, qual vai ser o resultado desses dois? Tem um detalhezinho do detalhe. Alguém quer chutar? Alguém sabe a diferença entre você? Tem um delay do chat aqui, tem que esperar um pouquinho também. Aqui o módulo, ó, a gente vai chegar aqui no módulo também. Vamos ver como é que a galera está de matemática. Beleza? Ninguém? Então, ó, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá o quê? Dá 2,5, né? Certo? Então, o resultado dá 2. Por que deu... Deixa eu tentar baixar aqui, ó. Por que deu 2? Porque no SQL a gente está dividindo aqui números inteiros. Então, o meu resultado vai ser o quê? Vai ser um inteiro também. Certo? Ah, Luiz, aí vou fazer o outro. Olha a diferença. Aqui é o quê? Tá vendo que é um decimal? Olha o ponto aqui, ó. O que o SQL faz? Conversão implícita, transforma esse cara para decimal também, divide 2 decimais e o meu resultado também é um decimal. Então, mais uma coisa para tomar cuidado aí. Então, né, dependendo se tiver divisão, né, fiquem espertos com isso aqui. Isso aqui é uma pegadinha que no início eu, caramba, como assim? Depois que eu entendi, que aí eu fiquei esperto. Beleza? O módulo, que é o quê? É o resto da divisão, lembra? Então, pensa que a gente vai dividir. Vamos fazer uma divisão aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho. Cadê? Aqui. Beleza, como é que a gente faz uma divisão? Então, repara que não. Tem 5 dividido por 2. Divide por 2, vai dar 4. Aí bota 4 aqui, faz de menor aqui. Sobra 1, não consegue dividir, o meu resto é 1. Então, o resto da divisão é esse caboclo aqui. Beleza? Vamos fazer com 9. 9 dividido por 5. Vai dar 1. Aqui vai dar 5, né? 9 menos 5 vai dar 4. Aí o resto da divisão aqui dá 4. Então, esse é o módulo. O módulo nada mais é do que o resto da divisão. 9 dividido por 3 dá 3 e retorna 0, né? É uma divisão exata aqui. Beleza? O que mais? Aí lembra aqui daquela questão, ó. Tem a multiplicação e a divisão, que eles estão no mesmo nível. E aqui eu mudei a ordem. E lembrando que ele avalia da esquerda para a direita nesse caso, né? Então, olha só que interessante, ó. Nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? No de cima, ele faz aqui, ó, 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25. E aqui embaixo, como os dois estão na mesma ordem, eu começo pela esquerda, ó. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 2, 4. Então, ó, de novo, ó, cuidado, que a ordem dos operadores pode fazer diferença no seu resultado. Beleza? O que mais? Aí, descendo o nível, temos aqui operadores de comparação. Como é que a gente vai fazer aqui? Então, eu tenho aqui a minha tabela vendas, vou filtrar pela loja 2 e que o valor de venda seja maior do que 500. Então, se a gente pegar aqui o ID loja, eu só trouxe loja 2 e que o valor de venda é maior do que 500. Eu só tenho valores maior do que 500 aqui. Né? Beleza? Então, ele faz esse e esse cara aqui. Aqui eu tenho uma expressão. Olha só que legal.
Então, o que a gente está fazendo aqui agora? Quando a gente vai avaliar esse cara, eu penso o quê, né? Eu venho aqui nessa expressão, deixa eu resolver a expressão. Então, 100, aqui, ó, né? Tem o mais e tem a multiplicação. O que ele vai fazer primeiro? A multiplicação. Então, aqui vai dar 50 vezes 2, 100. 100 mais 100, 200, né? Deixa eu rodar aqui de novo, ó. Então, de novo, ele vai trazer a loja 2 e que os valores sejam maior do que 200. Ó. Então, tem 250 aqui embaixo, né? Então, a gente pode... Esse é bem comum a gente encontrar cálculos no E também, né? Então, aqui está bem tranquilinho, mas pega aí uma rotina de pagamento, calcular juros, não sei do que, bota o vencimento aí, parcela, não sei do que lá, calcula o valor futuro, e então tem muita doideira aqui nessas condições. Então, fiquem espertos. É bom você treinar com coisinhas simples, né? Para vocês aprenderem. Então, aí vocês vão aumentando o grau de dificuldade. E temos Só aqui... lembrando que assim, nós estamos dando, o Luiz está dando exemplo de valores fixos, o valor da venda, por exemplo, maior do que 100 mais 5 vezes 2, mas normalmente isso são colunas, né? Então, são colunas que você vai ter os valores, obviamente, naquelas colunas, e aí você faz a soma, a multiplicação, a divisão entre os valores daquelas colunas, tá? Então, você pode ver, obviamente, um valor fixo em alguns cenários que você quer limitar, por exemplo, o valor da venda ali maior do que 500, aquilo ali já é mais comum, mas quando você, por exemplo, está querendo comparar ou fazer algumas contas, normalmente você vai usar informações que já tem lá na database, ou às vezes em variáveis, né? Então, é só essa observação que esses valores todos que estão aí, eles podem perfeitamente ser substituídos por valores que estão em colunas, basta que aí tenha o nome da coluna. Isso aí, perfeito. Então, imagina que aqui tivesse, sei lá, quantidade, não dá para enxergar, mas, sei lá, vou chamar aqui de C1. Então, esse cara tivesse aqui, né? E esse cara aqui fosse um outro camarada, esse aqui fosse um outro camarada. Então, pensa que esse cara, cada coisinha aqui, né, seria uma coluna de cada linha. Então, para cada linha, eu vou pegar essa primeira linha. Ele vai avaliar isso, é verdadeiro ou falso? Ficou falso. Então, ele ignora essa linha. O próximo, não, ele atendeu a todos, então deu tudo true, né? Aqui, questão de lógica, aí ele vai retornar. Então, ele faz isso para cada linha, pegando esse raciocínio do Ítalo aí também. Beleza? O que mais? Cadê? Do OR, né? Só para complementar aqui de novo. Então, o OR. O OR é o quê? Eu quero loja 1 ou o valor da venda 500. Então, o que vai acontecer aqui? Repara que eu tenho loja 1 aqui no meu resultado, mas o valor da venda é menor do que 500. Por quê? Porque eu estou usando o OR. Então, diferente do AND, o AND é o quê? Eu preciso que ele satisfaça as duas condições, que seja verdadeiro para as duas. No caso do OR, basta que ele seja verdadeiro em uma das condições aqui, né? Então, ele ficou verdadeiro aqui, falso aqui, já satisfaz, porque ele, uma vez que ele ficou aqui, nem precisaria avaliar o outro, né? E, da mesma forma, eu vou ter aqui a loja 2, que é diferente do loja 1, então não entra naquele primeiro filtro, mas ele vai entrar no segundo filtro. Então, essas 4 linhas de baixo foram pela condição do valor de venda maior do que 500. Beleza? Isso aqui é para mostrar um exemplozinho do OR. Certo, vamos lá que a gente está quase acabando, a gente já vai para o Kahoot. Então, nulos também é uma coisa muito importante, gera muita dúvida, se bobear, você dá algum vacilinho, até para gente experiente mesmo, tá? Então, tomem bastante cuidado quando vocês fizerem queries com colunas que aceitam valores nulos, beleza? Como é que eu lembro? Deixa eu pegar aqui, ó. Como é que eu sei que a minha coluna aceita o valor nulo, Luiz? Dei um Alt F1 aqui na minha tabela. Se a gente vê um campo aqui, ó, no label, no quer dizer que é not null. Se tiver yes, é porque ele aceita valor nulo. Então, a minha observação aqui nesse caso, ele aceita nulo. Então, qualquer coisa que eu faça em cima dessa coluna, eu tenho que ficar esperto que ela pode ter valores nulos. Então, dependendo da forma que você faz aqui, você pode ter dor de cabeça e você precisa, às vezes, fazer alguns tratamentos, beleza? Lembrando, null é um valor desconhecido, um valor que você não consegue fazer igualdade, você não consegue comparar. Qualquer coisa que você fizer que retornar esse valor nulo aqui nas condições lá, vai ser falso, não vai conseguir ser verdadeiro, né?
a não ser que você faça os tratamentos adequados que eu vou comentar aqui, que é o is null, not null, ou usar a funçãozinha ali, né? Mas lembrem disso, o null ele é diferente de vazio. Deixa eu ver. O vazio que a gente chama aqui seria essa string, né? Sem nada, mas ela é uma string vazia, diferente de nulo. Então, o vazio a gente consegue comparar, o null não. Beleza? Só você grava, eu pelo menos gravei assim, que null é desconhecido, a gente não consegue fazer nada com null. Você não sabe qual é aquele valor, é um valor desconhecido. Certo? Então, vamos pegar um exemplozinho aqui para ficar fácil, né? Então, ó, eu tenho essa minha tabelinha que eu populei aqui, né, com a galera que está aqui na live. O Enzo, de novo, acabou tendo um imprevisto lá, não vai conseguir participar. Então, o que eu fiz de diferente aqui, ó? Quando eu cadastrei, eu botei aqui na observação, no meu registro, como nulo, né? E o Rafael ficou como string vazia. Então, primeiro ponto, lembra lá da igualdade? Se eu fizer isso daqui, ele não retorna nada. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que null, a gente não consegue utilizar ele com igualdades, né? Então, sempre que você quiser trabalhar com null, ou você trabalha com is null ou is not null, certo? Então, ao invés de fazer igual a nulo, o certo é que você coloque is null, que aí sim, ele vai trazer aqui o Luiz. Então, repara, ó, deixa eu fazer os dois juntos aqui, que é legal esse exemplo. Ó. Em cima aqui, eu coloquei o is null, aí trouxe só o Luiz, e embaixo, ó, o string vazia, aí sim eu consigo comparar, porque ele é uma string, então ele é alguma coisa, né? E aí sim ele trouxe o Rafael aqui, beleza? Então, o is null não traz vazio, né? Que é string vazio, beleza? Só um pontinho rápido aí, volta lá no igual a null. Esse aqui, né? Essa sintaxe aí é possível funcionar, tá? Para vocês saberem, vocês podem achar em algum lugar isso funcionando, tá? Não é o recomendado, não é o Comenta aqui padrão, embaixo também. não é à toa que isso vem desabilitado no SQL, tá bom? Que é o ANSI Nulls, né? Acho que já até tem aí, boa. Isso. Exatamente isso. Então, assim, é possível você encontrar em algum lugar isso funcionando, mas se você encontrar, substitui, tá? Se isso fosse uma boa prática, se fosse para ser usado assim, isso já vinha como default no SGBD, tá? Então, se isso já vem desabilitado, é porque isso não é uma boa prática. Então, vocês podem aí, na vida de vocês, acharem isso funcionando, tá? Mas substitua. Só uma dica. Dificilmente o cara sabia o que ele estava fazendo ali, né? Exatamente. Ele tentou botar um igual, viu que não funcionou, e aí foi lá na internet como usar igual a null, e aí ele achou alguma coisa que era possível, e aí ele colocou esse cara aí, mas não é recomendado, tá bom? Isso aí, não usem. Até existe, mas não usa. É o que a gente costuma falar aqui para tomar cuidado, né? Beleza? Ó, e o is not null. Então, o is not null, ele traz também aqui o vazio, né? Como eu falei, porque ele é diferente de nulo e ele não traz o nulo. Então, basicamente aceita valor nulo, tomar cuidado, beleza? Quando você faz, quando você tem a coluna, que ela tem alguma coisa, você aplica aqui uma função, uma comparação, automaticamente ela vai ignorar todas as colunas que são nulas. Então, por isso que é importante vocês tomarem cuidado com as queries que vocês fazem pensando nisso. Às vezes você não presta atenção e tal. Eu mesmo já fazendo alguns relatórios, né, durante a minha trabalhando e tal, eu fazia um relatório, não batia o valor, ia lá ver as colunas, ver os filtros e via que tinha uma bendita coluna que tinha registros nulos e quando tinha uma certa condição eles eram eliminados. Então, para isso, a gente usa o isNull, que eu vou comentar ali para baixo. Beleza? Aí vamos fazer um testezinho. Outra dica, variável. A gente vai falar mais para frente sobre variáveis, né? Não hoje. Mas, ó, quando a gente... Isso aqui é a sintaxe, né? Para declarar uma variável, dá um arroba, que ele identifica que é uma variável, dá um nomezinho, dá o tipo, e aqui eu não atribuí nenhum valor. Então, de novo, cuidado. Quando você declarar variáveis, se você não atribuir nada para ela, ela vai ficar com o valor nulo. Então, de novo, já teve vários scripts, alguns problemas que eu fui analisar, não batia o valor, dava uma inconsistência,
ia ver tinha uma bendita de uma variável que não estava sendo populada adequadamente. Para achar isso em códigos gigantes, tiver loop, enfim, dá uma dor de cabeça grande, então tomem cuidado com isso. Aí vamos ver o impacto aqui. Por exemplo, a gente faz um script que era para entrar aqui numa... Né, tem um ifzinho, também mostrar aqui como é que é a sintaxe. Pô, Luiz, mas era para entrar aqui, não está entrando, cara. Aí a gente vai ver porque não estava setando o valor. Isso é bem comum. Então, ó, nesse caso, esse select aqui, né, vai ser para testar o valor antes de fazer efetivamente, ó. Então, ele vai vir como nulo. If, aí você vem aqui e troca, né, uma variável, pega o valor dela, bota aqui, ó, null, né, na sua cabeça, obviamente. Null igual a 1, então null igual a qualquer coisa é falso. Então, essa condição é falsa e ele vai retornar o quê? Sim ou não? Vai retornar não. Beleza? Por quê? Porque esse cara ficou como nulo. Então, cuidado com isso, que isso aqui já me deu dor de cabeça também. Então, diferente aqui em cima eu só declaro, e aqui embaixo eu declaro e faço a atribuição. Fazendo isso, não vai ficar com nulo, vai vir com o valor que eu estou atribuindo. Agora sim, quando ele for testar, ó, valor 1, vem aqui, troca aqui, né? 1 igual a 1? Sim. Então, nesse caso, ele vai retornar aqui o valor do if, não do else. Beleza? Eu passei rapidinho. Lembrando que variáveis são muito utilizadas, né? A gente usa bastante variáveis, principalmente quando a gente está construindo scripts um pouco maiores. Então, enfim, se atentem aí nas variáveis que são bastante utilizadas. Isso, vai ser muito útil para funções, que a gente deve falar mais para frente, não na aula de hoje também, mas procedures que recebem parâmetros que são variáveis. Então, a gente vai voltar nisso daqui também. Beleza? E a sintaxe do if é if, a condição, aí lembram, né? Begin end, ó, lá que eu comentei também, a diferença do begin para o begin tran e tal. Ou tem um else, isso aqui você pode botar mais um if também, e aninhando, enfim. Certo? O que mais do null? Estamos chegando no final. Concatenar. Então, todos os exemplos aqui ó, são problemas que eu já tive na minha vida como desenvolvedor, como DBA, né? Então, ó, dicas valiosas aí. Concatenar strings com nulo. Então, quem nunca, para quem, principalmente, cara, um exemplo que eu aprendi bastante é montar layout, você tem que montar um TXT, né, para fazer transferência de dados entre empresas e tal, e você concatena dados para determinada posição, ou vai ter lá a coluna, vírgula, alguma coisa, né, e você vai concatenando. Então, eu tinha um script gigante lá, com trocentas colunas, eu executava ele, e ele, no final, retornava nulo. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que voltar lá, variável por variável, para descobrir quem era a bendita que estava nulo. Por quê? Lembra que eu falei, qualquer coisa com nulo fica nulo. Então, aqui eu setei, né, Luiz, como uma variável com meu nome, Luiz, sobrenome eu não coloquei de propósito, para ele ficar como nulo. Então, quando eu vou concatenar aqui, então imagina que ele pegou uma string, o nome ele concatenou, chegou aqui no final, tentou concatenar com nulo e fica nulo. Então, isso também gera bastante dor de cabeça. Então, como é que a gente resolve? O isNull é muito útil, eu já usei bastante, uso até hoje também, né? Então, o mesmo exemplo, só que a diferença, né? Que aqui embaixo eu estou colocando um isNull. Então, o isNull é meio que para você se defender desses casos de nulo, né? Então, ó, de novo, o nome Luiz, o meu sobrenome está nulo, porque eu não atribuí. Aí ele vem aqui, o que é o isNull, né? Ele tem dois parâmetros. Se o primeiro parâmetro for nulo, você vai botar o valor do segundo. Né? Eu botei vazio aqui, eu vou botar não informou. Vou mudar aqui para ficar mais evidente aqui o resultado. Ó. Então, ó, Luiz não informou. Não faz muito sentido, mas é para mostrar que ele substitui quando for nulo apenas. Né? Quando eu informar, ele ignora o que está aqui. Então, esse isNull ele é muito útil para isso. Beleza? Então, fiquem espertos, principalmente quando você trabalhar com strings e tiver que concatenar aqui. Certo? Só uma outra dica aí não sei se está mais embaixo, você vai falar sobre concatenação, não é? Aí, não, mais uma dica. Então, por exemplo, você pode usar o isNull e passar vazio, mas também você pode utilizar algumas funções, principalmente funções que não funcionam só no SQL Server, mas em outras databases, como concat. Então, se nesse texto eu remover os isNull e pôr um concat,
ele vai Já concatenar trata. do mesmo jeito, desconsiderando os nulos. Então, você não vai ter mais aquele output todo nulo. Você vai ter o seu nome completo, é Luiz, e pronto. Não vai, e o espaço que está ali. E ele vai desconsiderar aquela variável do tipo null, tá? E também tem outra função, depois vocês podem pesquisar aí, mas aí não tá em todas as versões, por exemplo, do SQL e do SQL Server, são nas versões mais atuais, não lembro se é na 2019, eu acho que é na 2019, que é o concat WS também, que é uma forma ainda melhor de você concatenar valores, porque além dele tratar esses valores null, você não precisa, por exemplo, ficar delimitando sempre esse espaço, por exemplo, o que vai dividir um texto do outro. Você passa o delimitador que você quer dividir e os vários textos que você quer lá, separados por vírgula, e ele já vai pegar cada um daqueles textos e separar com aquele delimitador, desconsiderando os null. E outro ponto também é que, de novo, isso nós estamos, o Luiz está usando variáveis aí para exemplificar, mas isso você vai encontrar em colunas também. Então, ao invés de ter uma variável, vai ter um nome de uma coluna e ele vai concatenar aquela informação daquela coluna, daquelas linhas que você tiver no seu select, tá? Show. Essas funções, Ito, provavelmente a gente deve falar mais na parte de função. Tem uma parte específica com isso, Tranquilo, entendeu? tranquilo. Mas bem lembrado. Essa do if WF, se eu não me engano, de if separator, né? Que você bota, isso é legal também. E é mais novo mesmo. Eu já usei, inclusive. Beleza? Então, cuidado aí. Mais uma dica. Aqui, né, que o Ítalo comentou lá também antes, tem essa opção de mudar. Eu já fiz um post com isso também. Então, cara, fiz para lembrar que existe, mas não usem, por favor. A não ser que você saiba muito bem que realmente tem que usar, mas nunca vi mais de 10 anos aqui de SQL um motivo para você usar isso. Certo? Conversão. Cadê? Beleza. Conversão. A gente tem dois tipos de conversão no SQL. Conversão implícita e a conversão explícita. Então, vamos começar aqui com a implícita. Deixa eu puxar aqui. Ver se vai aparecer. Hoje apareceu aqui, né? Espera aí. Tá aparecendo o link aí para vocês? Tá aparecendo sim. Hoje eu compartilhei certo a tela. Da outra vez não foi. Então, nessa parte de conversão implícita, né, tem um link sempre, né, docs da Microsoft, então são referências aqui confiáveis, né, do próprio produto. A gente, na hora de fazer essas conversões, ele tem alguns tipos podem, alguns tipos não podem, né? Então, o azul, ele fala que você tem que converter de forma explícita. Os laranjinha, ele fala que consegue fazer implicitamente. Tem uns aqui, ó, que não são permitidos, né? Então, fica a dica aí, dependendo do seu caso, vocês venham e confiram aqui nesse linkzinho. Ele é bem legal para isso. Tá? Beleza? Vamos lá, né? Então, eu meio que comentei uma conversão que rolou lá para cima, mas nesse caso aqui, ó, 1 mais 1, números inteiros, 2, certo? E aqui, Luiz, ó, eu tenho como se fosse um char, né, uma string e um número. O que vai acontecer? E quando ele vê que tem um número e uma string, ele pega essa string, tenta converter para um inteiro e soma. Deu 2, né? Beleza, aí eu tenho duas strings, Luiz. Ele vai converter os dois para inteiro? Não. Nesse caso aqui, ele entende que é texto, né? Apesar de ser um número, ele não é um inteiro, porque ele está sendo representado como uma string, está aqui entre aspas simples, né? Então dá 11, não vai dar 2, tá? É o clássico. É o meme, né? Faltou botar o meme aqui. Beleza? E também, uma coisa muito comum, desenvolvendo script, você vai, em algum momento da sua vida, você vai tomar uma conversão, um erro de conversão, um truncate. Então, cara, pratiquem, com o tempo você bate o erro e fala, isso aqui deu um erro em alguma coisa ali, ó. Dependendo, leia o erro, entenda o erro, ó. Conversão falhou quando tentou converter o varchar com o valor Luiz para o data type int. Aí você volta no script, onde é que tem Luiz? Eu achei aqui. Então, ele conseguiu transformar Luiz para um número, né? Então, para mostrar que pode acontecer esse tipo de coisa e que é bem comum também. Certo? Beleza? Conversão implícita com plano de execução. Então, vamos mostrar aqui, ó. Ctrl+M habilita o plano, ou um botãozinho aqui em cima, ó. Deixa eu ver aqui, ó.
Aqui, ó, você deixa em cima do botãozinho, ele vai te mostrar o atalho, que é Ctrl M, esse cara aqui vai trazer o plano de execução atual. Então, eu vou habilitar ele aqui e vou rodar essas duas queries para mostrar essa questão da conversão implícita, e como que ela pode afetar queries. Então, estou baixando um pouquinho o nível aqui para a questão de performance, mas isso é bem importante. Então, eu tenho uma variável do tipo int, estou setando o valor aqui, e vou filtrar. Se eu pegar o plano de execução, se eu deixar aqui em cima o mouse e eu olhar aqui na parte do predicate, que é onde ele está fazendo aquele filtro, né? Ele vem aqui, ó, tá na minha database, o DBO, a minha tabela e minha coluna igual, né, a essa variávelzinha. Então, não tenho nada de conversão implícita. Por quê? Porque eu estou... Aí, de novo, né? Cuidado de que você vai fazer alguma coisa, é até um assunto importante, né, para variáveis, para quando você criar uma variável, você criar sempre a variável com o mesmo tipo e o mesmo tamanho das colunas que você vai comparar, para o SQL não ter que se ajustar, né, e rolar essa conversão e afetar a performance e tal, né? Beleza? Fazendo essa parte de baixo, a gente vai ver o que aqui agora, ó. Então, foi muito rápido aqui, ó. Nesse caso agora eu tenho um char, só que e essa minha coluna é um inteiro. Então, os tipos, igual eu fiz no exemplo lá, né, de uma string, teve que converter a string para um número, para depois ele fazer o que ele precisava. Então, quando é que a gente consegue pegar isso em um plano de execução e como isso afeta a query? Ó? Aqui no predicate, você vai ver essa questão aqui, ó, convert implicit, às vezes ele vai gerar aqui uma exclamaçãozinha, né, no plano de execução. Então, tá aqui, ó, isso aqui é treta quando você vai ver performance. Então, a dica é, cuidado, beleza? Façam aí os tipos adequados. E, acho que está chegando no final aqui, ó. Por fim, a conversão explícita, que é o quê? Você vai usar lá a função cast, de novo, as funções, né? Então, tem um cast e tem um convert. Aqui eu trouxe outro link legalzinho para mostrar. Deixa eu jogar ele aqui na tela. Beleza? Esse cara, eu acho legal dele, a questão do convert, eu usei bastante para relatórios, né? Então, você tem lá, somar o valor total de vendas por loja. Então, lá no convert, deixa eu voltar aqui. Quando eu chegar nele, eu mostro aqui o link. Mas vamos começar pelo cast. O que é o cast? A gente tem uma variável do tipo char, que está recebendo um inteiro, e eu venho aqui e faço cast, abre e fecha parênteses, você passa o valor e no que eu quero transformar. Então, ela é um char de 2, eu quero transformar ela num int. Beleza? Então, ela virou aqui o valor 8. Repara que ele tira o 0, né? Porque o 0 à esquerda, para valor inteiro, ele é o 0 à esquerda, não é nada, então ele é desconsiderado, né? Então, virou um inteiro, né? E temos aqui, por exemplo, pode dar erro se eu pegar o quê? Eu estou pegando aqui LV de Luiz Vitor, tentando transformar um inteiro. Não é possível transformar esse cara no inteiro. Então, de novo, para evidenciar um erro aqui de conversão, né? E beleza? Aí, para mostrar aqui também que a gente tem o try-cast, que é o quê? Ao invés de dar o erro, esse do LV que acabou de dar erro, para você não quebrar o seu script, né, não afetar ali o que ele faz depois, ele retorna nulo. Aí você tem que tratar, obviamente, né? Faz um if depois com is null ou not null, mas ele não vai gerar um erro. Então, esse try-cast eu conheci depois de bastante tempo. Acabei que eu acho que eu nunca usei na prática, mas para mostrar aqui que você pode evitar erros de conversão. Cara, eu uso muito. Eu uso Legal. muito. Principalmente quando eu faço importação, por exemplo, de alguns arquivos, e daí os arquivos eles vêm com formato totalmente diferentes, principalmente quando a gente está falando de moeda. E daí eu tenho que fazer alguns replaces, eu tenho que fazer alguns tratamentos para converter aquilo em moeda, só que em alguns casos vem como notação científica, às vezes é fórmula do Excel, é o que for lá, às vezes tem um traço, e eu preciso fazer a integração, e o que não é moeda eu não integro, então eu tenho que uso lá o try-cache, e quando é null, eu desconsidero, entendeu? E jogo, por exemplo, para uma tabela de erro para a gente avaliar isso depois. Então, assim, assim, quem trabalha normalmente com ETL no SQL, você usa com mais frequência, né?
Show. Eu uso mais essa mesma lógica, mas no Python, né? Que o Python é um pouquinho mais enjoadinho quando, por exemplo, você tenta fazer uma busca de um arquivo. Se ele não encontrar, ele dá erro. Então você tem que dar esse tratamento do erro. E aí no Python eu uso bastante, mas no SQL até hoje eu ainda não utilizei. Não. Idem, Eu Python uso muito o realmente trycast bastante. e o try convert. Isso, Os tem dois eu uso também. bastante. Eu trouxe só o TryCache aqui. Mas, Beleza? é a mesma coisa. É a mesma Sim, coisa. sim. É. Mesma lógica. Ó, deixa eu responder duas perguntinhas que eu vi aqui. Do Josué, achei legal, só para reforçar. Quando dá um erro, deu erro aqui, se eu clico, dou 2 cliques aqui, ele mostra onde está o erro. Então, o Josué comentou isso daqui, beleza? Então, para quem não sabia disso. Tem uma pergunta da Vitória, esse gol tem algum motivo? Isso aqui, Vitória, para ele delimitar como se fosse o bloco do código, ele tem um escopo de vida da variável. Para que eu fiz isso? Ó? Por causa disso aqui, ó. Como eu estou declarando variável toda hora aqui, estou especificando o declare e tal, né? Então, ó, uma vez que eu declaro a variável e não tenho o goal, que ele delimita o bloco, né, do ciclo de vida ali daquela variável, quando eu tento declarar de novo, ele vai reclamar aqui, que a variável já existe, ó. Aí, quando eu boto o goal, ele fala assim, ó, justamente para essas variáveis, né, para ela não afetar a minha parte de código aqui para baixo. É tipo uma caixa, né? Tipo, tu tem Isso. várias, toda vez que tu tem um gol, é uma caixa que tu acabou de fechar e aquela caixa ela não é vista mais, por exemplo, no que está abaixo. Então, tu pode declarar as variáveis quantas vezes quiser, desde que você tenha um gol entre elas, entende? Então, até para scripts maiores também, quando você coloca o gol, se ele der erro, por exemplo, no primeiro bloco de código, ele vai dar, dependendo do erro, obviamente, ele vai seguir para os outros códigos, são como se fossem caixas separadas. Imagina que tu mandou 5 encomendas pelos correios, cada um em uma caixa diferente. Pode ser que uma daquelas caixas dê problema e nunca chegue lá no endereço, mas as outras 4 podem ser que cheguem. Agora, se tu coloca tudo na mesma caixa e a correio perde aquela caixa, vai perder tudo, tu não vai conseguir entregar nem nada daquilo. A mesma coisa é com Go, né? Tu não põe Go em nada, quando tu executa o script, se tiver algum erro, por exemplo, no script, ele não vai executar os blocos abaixo, enfim, que aquilo vai dar erro. Se tu põe o gol, ele vai dar o erro no primeiro bloco, ele vai seguir, vai te jogar o erro, mas ele vai executar os blocos abaixo. É mais ou menos isso. Eu normalmente, dependendo do script, eu não uso o Go, dependendo do script. Mas para essas queries assim, principalmente quando você quer dividir, é super legal. Eu só ia complementar que o Go é a mesma coisa que o ponto e vírgula, né? Você pode substituir pelo ponto e vírgula, não é isso, Luiz? Se botar o ponto e vírgula aí, é a mesma coisa. Pode ter uma diferençazinha, Não tá? é não. É a Tem mesma uma coisa Não é a não. mesma coisa, não? Não. O ponto e vírgula vai funcionar para algumas coisas que o Go também vai funcionar, tá? Então, vão ter Aqui a diferença, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Ó. O Go, ele, como eu falei, ele mata o bloco, isso eu lembro, Ele matou, né? Então, sim. quando eu tento aqui, vai dar erro. Botei aqui o ponto vírgula, porque o ponto vírgula, se eu não me engano, é para instrução aqui, ó, como se fosse para esse cara aqui só. Entendeu? Não sei se o Ítalo explicar isso, ó. Mas ó, é diferente, tá vendo? Para mim era a mesma coisa, só mudava. Porque o Go seria interno da Microsoft e o ponto e vírgula é mais universal. Não, por exemplo, quando está criando scripts mais avançados que tu, por exemplo, tu tem um create trigger, tu tem dinâmico lá numa query ou um create table e, enfim, e tu tá fazendo algumas alterações, normalmente tu põe o ponto e vírgula para garantir que aquela alteração vá ser feita primeiro, para depois ele seguir o restante do script. Certo? Isso, geralmente, inclusive, faz troca de delimiter, né? Quando faz procedure, para não dar esse tipo de problema. Sim. Então, assim, é mais quando tu usa o ponto e vírgula para tu garantir que aquele bloco vai executar, depois que ele terminar de executar aquele bloco, não é o bloco, aquele conjunto de comandos, ele vai seguir para o próximo. Mas ele reaproveita tudo que está nos outros, tá? Então, vamos dizer assim, o escopo dele, ele não fecha o escopo, ele não fecha aquela caixa, ela continua colocando coisa lá dentro. Só que ele espera ele concluir para ele seguir para os outros comandos. Isso aí. Boa.
Beleza? Cara, foi uma hora aqui, já vou acabar com a aula aqui do Aço, mas vamos lá. Foi uma hora. Não, mas tranquilo, Ó, aí conhecimento pra galera aí. tem o Convert, depois você mata a aula do próximo aí também. Temos o Convert, que eu particularmente, né, eu normalmente uso somente para data, não sei se alguém quiser comentar algum outro exemplo, mas quando eu preciso converter algum tipo inteiro, string, eu costumo usar o cast, e para data especificamente, talvez um datetime, para date eu ainda usaria o cast, mas esse do convert, ele é bem legal para a questão dos formatos de data. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Repara que tem um convert, o tipo, né, que a gente quer, então botei 20 aqui, dá para você botar um valor menor e tal. Estou passando aqui o getDate, que é a minha data e hora atual, ó, né? Então ele é dinâmico, esse cara. Atribuir nessa variável, aqui embaixo eu estou brincando com ela. Então, aqui a primeira é ela, e aqui depois, ó, do lado, a gente praticando aqui com convert, então ele tem vários formatos, ó. Cada número desse é um formato. Se eu coloco 101, ele vai trazer aqui de uma forma, ó. Então tá o mês, o dia e o ano. E o ano, né, com o 2023, se eu passo aqui, ao invés de 101, passo 1, ele traz só o final, só com 23. Se eu passo o formato aqui, o 103, então ele vai trazer dia, mês e ano. Aqui ele trouxe mês, dia e ano. Então, dependendo do formato, igual eu falei, né? A questão lá de layout de arquivos e tal, então eu já trabalhei muito com isso. Então, às vezes eu tinha que trazer num formato adequado ali. E o que eu ia mostrar aqui do site, né? Do link, é justamente isso, que esse link do Convert, do cache do Convert, ele te mostra justamente aqui, ó, qual que é o formato que você quer. Então, 101, ou 1 ou 101, né? Ó, a diferença aqui é a questão do ano. Ele vai trazer nesse formato, traz no outro formato, traz com minuto, com segundo, com hora, ou traz só a data, enfim. Beleza? Então, pratiquem aqui. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Beleza? Então, fica a Só uma gosto do dica freguês também, aí. porque assim, eu faço isso todo dia eu faço isso. Então, só mais uma dica. Não sei se vocês já chegaram a usar, mas pode acontecer, e de novo, agora, né, quando eu vim aqui para Portugal, estou trabalhando muito com ETL no SQL Server, eu sempre trabalhei criando scripts, rotinas, e agora eu estou trabalhando com ETL. Então, é muito mais comum eu estar usando isso hoje do que eu usava antes, né? No caso, comumente você vai ver o convert vai achar, por exemplo, 103, que é o formato padrão PTBR. Só que vão existir cenários, como eu recebo todos os dias, que tu recebe informações, textos, onde tu tem as datas nos mais diversos formatos. Eu pego data, dia, o mês por extenso, né, as três primeiras letras e o ano. Eu pego mês, dia e ano. Eu pego todos os formatos. Então, o que acontece? Às vezes surge a necessidade de você converter isso para data, tá? E não faz muito tempo, quando eu tive essa necessidade, porque eu sempre usava exatamente como está aí. Converte, baixar, data, hora e o tipo que eu queria. Só que surgiu a necessidade de eu, legal, mas só que agora eu preciso pegar esse texto, que eu sei que está no padrão PTBR, ou está no padrão americano, ou está em outro padrão, e eu preciso converter isso para data, porque eu tenho que jogar para uma coluna de data, né? Então, como que eu vou fazer isso? No lugar do baixar, você pode colocar o date, e você pode dizer também, da mesmo jeito que está aí, o formato que a sua data vem. E aí, o que o SQL vai fazer? Ele vai converter aquele texto, que naquele momento é um texto, em uma data, tá? Então, se a gente pega um formato aí, qualquer, de uma data, que tem... Essa data aí tem que formato? Essa variável? Eu não vi lá em cima. Tá como datetime. Já não, mas já tá pegando get date. Mas, por exemplo, se tu colocar uma data aí, como, sei lá, mês, dia e ano, e tentar converter isso para data, provavelmente isso vai dar erro. Dá erro, é isso aí. É questão da E linguagem. aí, como que a gente faz para converter isso para data, sendo que sem eu ter que, por exemplo, fazer um substring, eu pegar as partes e ir montando a data manual? Você pode fazer um convert, com um convert date, e lá no final você dizer qual que é o tipo da data, 63, 61, 620, qual foi o formato que ela veio, que ele já vai fazer esse tipo de conversão, tá?
Só Bacana. E foi bom você comentar que eu já tive problemas com isso. Às vezes você está ali, só que o formato da data, às vezes o português ou o inglês, eu acho que é o inglês que muda, né? Mês, dia e ano, o brasileiro que é dia, mês e ano. Isso. Então, e tem algumas que é mês, dia e ano. Já. Mas felizmente confunde, o SQL tem um tipo, o Convert tem um tipo para isso também. Então a gente também consegue resolver no Convert. Isso aí, então, para mostrar, né? Então, ele é bem útil, então, igual o Ítalo falou, ele usa bastante, eu também uso pra caramba aqui. Mostrar aqui também o getDate, né? Que pega toda hora, o getDate, se eu pegar aqui, ó, pegar só esse primeiro, ó. 21 e 6, 24 segundos, milissegundos, ó. Cada vez que eu executo, ele vai mudando aqui embaixo. Beleza? Certo? Então, ó, só isso, ó, 1 horinha, foi só um pouquinho, Wallace. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos lá para o Kahoot. Tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu vou compartilhar do outro jeito. Galera, eu vou só acompanhar o Kahoot aí terminar e eu, infelizmente, tenho que sair. Mas estarei animando o Kahoot aí para vocês ficarem alegres. E é só uma coincidência, enquanto o Luiz compartilha aí, é que assim, ó, as aulas que a gente faz aqui desde o começo, a gente nunca combinou nenhuma aula. Eu nunca vi o script de ninguém antes da aula e ninguém nunca viu o meu, assim. A única coisa que o pessoal manda são as perguntas do Kahoot, porque quem inclui no Kahoot é o Luiz, né? Mas de resto, a gente não sabe a gente só sabe por cima, assim, os temas que o pessoal vai falar, e é muito legal porque a gente vê que as coisas que às vezes a gente comenta são coisas que já estão lá, entendeu? E que já está lá pronta para falar. Então, assim, são assuntos que realmente vocês conseguem ver que são assuntos que acontecem, porque não é só uma pessoa que está falando. E vocês podem pensar, mas isso eles já viram antes, já conversaram sobre o assunto, e não, a gente chega aqui, a gente conversa em 5 minutos antes e tudo para saber como é que cada um tá e tudo, e pronto, a gente não se fala antes, então é super legal que vocês veem que realmente os assuntos que a gente traz é o que acontece, né? Então, às vezes eu falo uns assuntos que aí o Luiz já tem um script lá embaixo, às vezes eu estou mostrando uma coisa que o Wallace também já tem um ponto para comentar que aconteceu com ele, ou o Rafael, ou o Shalom, enfim, que são pontos que realmente acontecem, né? Para vocês verem que é a vida real dos dados aí que a gente está falando. Sim. Wallace, compartilha aí a tela, por favor. Vê se vai estar o Kahoot aí para a galera. Pronto, já está assim. Beleza? Já tá com musiquinha e tudo hoje. Então, o Mauro chegou só na hora do Kahoot. Ele chegou assim, ó. Na hora certa. Chegou na hora certa. Eu tô achando que ele usou algum programa aí para quando ouvisse a palavra Kahoot, ligasse automaticamente a live. Não, viu? Um scriptzinho aí, um Python, sei lá, hein? Tá o PIN aí, galera. 411, tá na tela também. Lembre de botar o nome legível para o nosso já prêmio. Tá aí. Lembrando que o prêmio hoje, para quem, né, é o meu curso de TSQL lá da PowerTime. Se a pessoa já tiver, a gente faz uma mentoriazinha de 1 horinha aí, beleza? Então, coloca o nome bonitinho para facilitar para a gente aqui. Quem não está no grupo do WhatsApp, entra lá, que é lá que a gente apura o resultado, eu mando print, pergunto lá. Beleza? Eu já tô vendo o Shalom aí, ó. O Shalom vai participar também? Aí, viu? O Shalom também é esperto, né? Entrou só na hora do Kahoot. Tô vendo, hein, Shalom? Tô vendo. Eu também, porque eu vou já conectar o meu aqui também, porque eu vi já, assim, bem por cima, que as perguntas hoje estão casca de banana, viu? Dica para o Kahoot de hoje. Bastante pegadinhas. Atenção no enunciado das perguntas. Eu vou falar só uma vez, depois vocês vão entender. E tem não pergunta pode aí, chorar, viu? Não tem pode pergunta chorar. aí que vai ativar a Nazaré, né? É isso aí. Então, vamos fritar a cabeça aí da galera. Eu quero ver se alguém vai acertar 100%. Eu tô curioso nesse aqui. Cara, acho bem difícil, hein? Acho difícil. 100% acho difícil. Nos outros, acho que teve 100%, em todas as aulas. Pelo menos um acertou 100%. Acho que o Josué acho que foi o único aqui. Beleza. Já tá aí, o Josué já tá na área aí, ó. Recadinho legal aí também, por favor, nos ajudem, tirem print aí da live de Kahoot, de premiação, do pod, sei lá, né? Compartilhe nas redes, mostra aí, fala que você assistiu a aulinha, aprendeu, então,
dica que o Ítalo comentou, né? Que não sei quem postou, depois procuraram a pessoa. RH da Poetânia tá de olho aí, então compartilhem aí, galera. Compartilha, tira o print. Posta, faz um Coloca o resumo do que aprendeu depois, sim, enfim. com as suas palavras, né? É importante. Exatamente. Não é Os só pontos aqui que você achou importante. Vou rever de novo para me anotar com calma os tópicos. Então, anota, posta, pega aqueles tópicos e pesquisa em blogs, pesquisa no YouTube, pesquisa em artigo, enfim. Você vai achar muita coisa, tá? E você vai complementando. E assim, prática, né? Não adianta também você ficar aqui 1 hora, 2, 3 horas aqui, assistir essa live aqui 10, 20 vezes. Se você não praticar, assim, vai ter uma hora que normalmente você vai esquecer, né? Então, a prática, eu acho que é o grande diferencial entre os profissionais que hoje trabalham e os que não trabalham, por exemplo, com dados, né? Por conta que não praticaram e acabou que surgiu aquela oportunidade de ter aquela vaga e não estava preparado porque justamente não teve aquela prática ali. E outra coisa, só um ponto. Tem muita gente aqui que é nova, que está querendo entrar na área. Então, assim, galera, pegou uma vaga, se candidata. Não interessa lá o que o cara está pedindo. Tem SQL e tal. Se candidata para quê? Para que você consiga testar o que você já sabe, para que você consiga ver como que é o processo seletivo, para que você consiga saber como que é uma entrevista, somente você nunca fez entrevista para a área de tecnologia, por exemplo, saber como que é normalmente essas entrevistas, o que que pedem, para que você ir se preparando e se capacitando. Você tem que lembrar que entrevista de emprego também é treinamento, tá? Também é prática. Então, vai ter um momento que você vai fazer uma, não vai dar certo, 2, não vai dar certo, 3, vai dar certo. Na 4ª, você já começa a pegar, você já sabe o que vai acontecer ali e tudo é prático, inclusive entrevista de emprego, tá? É dizer também para não se apegar tanto à questão de nomenclatura de vagas, porque muitas empresas colocam uma nomenclatura, por exemplo, analista de dados. A pessoa, eu quero ser analista de dados, mas vi uma vaga de engenheiro de dados, eu não vou porque faz outra coisa. Mas na prática, às vezes, a pessoa vai ser analista de dados e a vaga está como engenheiro e vice-versa. Então é importante... Desculpa, Wallace, pode falar mesmo. Pode falar. Ou pegando o gancho do Wallace, uma coisa que eu falei, eu acho que foi na minha aula ou foi na primeira, que, galera, pesquisa SQL, não o cargo. Você vai ter muito mais chance de arrumar um emprego. Exatamente. Show. E, cara, e outra coisa, eu vou dizer, se eu hoje tivesse para entrar na área hoje, eu ia buscar qualquer vaga na área de tecnologia. Não importa, eu nunca trabalhei com tecnologia. Mas só tem vaga para a área do suporte. Não tem problema, eu vou para o suporte. Por quê? Porque você vai começar a pôr que você trabalha na área já. Então, isso já é um diferencial. Mas eu não quero ir para o suporte. Beleza, tudo bem, você não é obrigado a ficar lá a sua vida inteira. E é ideal que você não fique lá a vida inteira. O ideal é que você vá para que você, comece a ter uma experiência, de fato, na área. Para as próximas entrevistas, você já tenha lá no seu perfil, por exemplo, você já trabalha na área. E outra, quem sabe nessa empresa que você entrou lá como suporte, não tem uma oportunidade para você trabalhar com SQL, principalmente você conhecendo, né? Então, assim, é muito mais fácil você conseguir um emprego estando em alguma área da tecnologia, você migrar de área, do que você não está em área nenhuma, tá? Então, assim, eu hoje, tentei fazer aqui, eu quero trabalhar como DBA. Puxa, não consegui DBA aqui, porque todo mundo aqui fez 5 anos de experiência. Não tem problema. Qual é a outra área aqui da tecnologia que trabalha com banco de dados que eu consigo entrar aqui? Se eu consigo entrar nessa? Entra. Entendeu? Entra, começa a trabalhar e continua procurando vaga na sua área, se candidatando e aproveita o conhecimento a oportunidade que você está tendo na outra empresa para conhecer processo, para saber como que funciona, por aí vai. Assim, eu particularmente, pessoalmente, faria isso, né, hoje. Show de bola. Então, vamos lá. E só para complementar, realmente, eu vejo várias pessoas
falando que entrou na área, tipo, isso conta também de experiência, né? Então, você tá ali, você dá um pulinho para outra vaga ali, é muito mais fácil. Então, não se fica, eu Até quero dentro entrar da como própria DBA. empresa, né? É isso aí, eu quero entrar como DBA, quero entrar como BI. Então, entra no que der ali e você vai se encaixando. Isso, Entendeu? depois que você tiver maduro, depois que você tiver, sei lá, 2 anos, 3 anos, sei lá que seja, aí você fala, não, agora eu só tô querendo isso específico, você DBA da PowerTune, entendeu? E é isso aí. Não é não, Luiz? É isso. Vamos ver se eu consigo Vou trabalhar trazer. com o Luiz lá na PowerTune. Vou mandar Isso. aqui o meu perfil direto aqui para ele. Pronto, Não, e é tem que isso. ser do time dele. Se não for do time dele, eu Isso. não quero. É isso. Ó, vamos lá, eu acabei com a aula do Oz, foi mal aí, Oz. Só um ponto aqui, galera, ó, tô vendo aqui, ó, teste, quero ser Josué visitante, ó, então depois você se pronuncia no chat aí, e Quero ser não, Josué. lembrando, não soprem respostas no chat, beleza? Deixe para comentar depois da pergunta aí, show, depois que sair o resultado, né? Mas antes, enquanto a galera tá respondendo, por favor, não soprem ali. Beleza? Bora lá? 3, 2, 1, vamos ver, hein? Quero ver 100% aí. Bora. Evangelização, aula 4. Primeira pergunta. Como podemos evitar o erro na criação de um objeto? There is already an object, lá, 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 lá. Então, como que a gente pode evitar um erro na criação de objetos? Utilizando o comando drop table if exists para qualquer versão do SQL. Basta fazer um drop table após o erro que o problema será resolvido. Não tem como fazer esse tipo de tratamento utilizando o comando drop table if exists a partir do SQL 2016. E aí, fácil ou difícil é essa, galera? Cara, é assim, ó. Eu acho que a maioria vai errar. É um chute meu. Dá para dividir um Por dois pouquinho. motivos. Cara, Por eu dois aprendi motivos. essa com Primeiro, isso. Tanto que que você tá pode em ver que a inglês. galera tá respondendo devagarinho, ó. Primeiro que o erro tá em inglês, certo? Então, assim, não sei como é que é o nível do inglês do pessoal. E segundo, que tem uma pegadinha aí. Tem uma entendeu? pegadinha, Então, assim. Pegadinha do malandro! Eu teria errado se eu não tivesse aprendido isso com o Luiz na aula lá que ele falou sobre isso. Ó, Eu saberia. dividiu, ó. Show de bola. Então, muita Ó, gente tá caiu na vendo? pegadinha, inclusive. Pegadinha, pegadinha. Isso aí. Inclusive, é igual o Aras falou, o Luiz comentou exatamente esse negócio da versão de 2016. Exatamente. O Nossa, inglês eu não ponto. foi o problema, por incrível que pareça, o problema foi a pegadinha. Então, para quem assistiu live, então quem não assistiu vai chutar e vai errar. Então, derrubei metade aqui. Vamos ver se a gente derrubou o Josué ou não, mas respondendo, temos sim esse comandinho, drop table, if exists, né? Eu comentei que tem o if, dá para fazer o if Object com ID. Object ID, mostrei lá o que é e tal, né? E esse aqui eu acho bem legal, ele é mais bonitinho de usar, só frisei bastante essa questão de compatibilidade de códigos, que ele é algo mais novo. Então, eu trabalho com consultoria, trabalho com todo tipo de cliente, de SQL 2008, 2012, enfim, né? Então, eu tenho que tomar cuidado aqui com o que eu vou usar. Beleza? Então, show? E a dica que eu falei, presta atenção nos enunciados, nas perguntas, cuidado aí, não precisa responder rápido, porque se você errar para recuperar é mais difícil. Então, a dica para hoje é, pensa um pouquinho antes de responder. Beleza? Quem está aí primeiro? Olha aí. Já tá virando avacalhação já esse negócio. Ele e o Mauro. O Mauro também disputa aí, no final ele até doa os prêmios, se eu não me engano é ele, né? Então, vamos ver se vai bater o Josué hoje. Bora lá, hein? Segunda pergunta, são 10. É possível criar uma foreign key entre duas databases distintas? Falei na última aula. Falou, Depende, tá fácil, hein? se estiverem no mesmo servidor. É possível sim. Não. Nesse caso, não vamos conseguir garantir a integridade. Sim, o SQL Server utiliza as foreign keys para garantir a integridade dos dados. Ou depende, se estiverem em servidores diferentes, não será possível. Então, Eu acho todo mundo, eu acho assim, tem quantas pessoas aí no Kahoot? Tinha umas 20, mas deu umas 10 e pouquinho ali que responderam. Né? Foi 7 com 6, dava 13, né? Por aí. Eu acho que vai acertar umas 8. Eu acho que finalmente temos perguntas difíceis, né? Porque
Nas nossas anteriores, o pessoal já começava, já tá tudo respondido. O Já. Josué, ei, só uma observação, o Josué acabou de dizer que chutou, viu? E aí? Olha aí. O Mauro vai passar, então. Ó, pelo histórico, ele ele não sortudo, sabia não, ó. hein? Olha só como é que dividiu. Que O legal. pessoal Então, ó, hoje tá gostando do vermelho, todo mundo no vermelho, no vermelho. então, vamos lá. Então, o que eu falei, né? Eu fiz questão eu acho que eu demorei na última aula, porque eu fiz uma demo justamente para mostrar esse caso. É uma coisa que, para mim, gerou bastante dúvida também na época. Então, não tem como a gente criar foreign keys entre databases diferentes, apesar de que, na vida real, a gente ter, sim, né? Tem uma database que tem uma tabela, vai ter um ID, você joga, né, na outra database, não vai ter essa garantia da integridade, mas a gente vê que existe. Então, mais para reforçar aqui também, derrubar aí quem não prestou atenção. Beleza? Inclusive, foi feito até um teste, inclusive, disso na live passada, né? Isso aí. Certo? Então, Acho é pouco, eu acho é pouco. ó, Josué errou, hein? Josué é o Mauro. A galera... O Mauro também errou. Não é o problema. Quando eles todo erram, Josué todo erra, mundo porque erra. A maioria também errou. Ó, a galera Pega chegando fogo, aqui, ó. pega fogo. Ó, depois quem é Quero Ser Josué, se pronuncia aí no chat aí pra gente acompanhar. Bora lá, hein? Terceira pergunta. O comando if está correto? Então, leiam com atenção aí, ó. Declare, eu declaro uma variável, mostrei um pouquinho de variável hoje. Int 1. Aqui está na mesma linha, pessoal, mas é porque eu não consigo dar a indentação, tá? Então, estou declarando, estou setando, tem um if, é uma condição, begin tran, select para trazer aqui, se for, né, verdadeiro, e tem um end. Então, comando if está correto? Não, pois o comando vai gerar um erro de sintaxe. Não, pois o comando todo foi escrito com uma linha só e vai gerar erro. Sim, pois primeiro precisamos abrir uma transação para depois validar. Sim, o comando será executado normalmente. Então, acho que eu já consegui tirar o 100%, hein? Josué e o Mauro erraram. Não temos Hoje 100%. vai sair gente chorando daqui. E até o final tudo pode mudar, hein? Então, Será que alguém ganha o Josué hoje? acredita aí até o final. Se estiver lá embaixo, vai aí, vai na fé. Eu acho que essa aí, ó. Acho que essa aí. Vai não- dividir também. Rapaz. A maioria. Beleza. Não, e o Onde... pessoal tá nessa ponta, né? É vermelho ou verde? Vermelho ou verde? O vermelho tem a maioria mesmo. Ó, então, qual foi a pegadinha? Falei, presta atenção. Begin tran, né? Então, tem um if aqui, na verdade, era para ser só um begin. Então, de propósito, eu botei o begin tran para reforçar o quê? Que o begin tran ele é utilizado para controlar transações. Tem nada de transação aqui, ele está junto com o if, né? Então, nesse ponto aqui, não seria possível utilizar ele, então, para ver quem prestou atenção. E eu acho até que talvez até pudesse, desde que tivesse um outro begin antes, que era para abrir o bloco do if também. Isso aí, mas foi proposital aqui para ver detalhezinho de derrubar aqui. Eu derrubei metade. Isso aqui é igual tropa de elite, não vai sobrar um. Pede para sair, entendeu? Eu acho que errou, hein? Atenção, hein? Vamos ver. Beleza? Ó, o Mauro Gabriel disse que já tá chorando, viu, gente? Vamos lá, mais uma. No SQL Server podemos fazer um select da seguinte forma. Comentei hoje aqui, inclusive, né? Não vou falar aqui não, mas tem uma determinada ordem que está correta, né? Então, quem assistiu a última live ou prestou atenção bem no iniciozinho ali, não sei se eu passei bem rápido. Vamos ver aí. O Simão não vai poder ficar aí. Valeu, Simão. Bom, eu acho que essa aí muita gente não vai acertar. Eu acho que essa aí, galera, dá uma dica para vocês. Essa aí começa com select, viu? Asterisco from. Tava muito fácil. Eu falei, não, deixa eu apelar um pouquinho aqui. Ó, o Josué disse que tá virando pessoal, viu, Luiz? Ih, rapaz. O amarelo, pô, na dúvida vai no amarelo. Diz que fez pergunta para derrubar ele. Ó, beleza? Então, aqui, para quem já fez, né, tem um pouco mais de experiência, basta lembrar lá do linked server. Então, quando você usa um linked server,
Tem que botar lá o nome do servidor, o nome da instância, database, esquema e a tabela, por exemplo. Inclusive, eu expliquei sobre isso na minha aula, sobre essa Pois ordem. Beleza? É isso aí. Então, lembra da hierarquia lá. Então, vai de cima para baixo ali e tal, né? As outras aqui eu inverti e estão erradas. Então, essa daqui é a correta, mas gente caiu aí. Vamos ver como é que fica esse pódio, ó. Eita, quero ser Josué. Vai virar, hein? Vai virar. Ó, alguém subiu 6 posições, ó. Márcio, não chegou aqui ainda não, mas... Ô, Wallace, não é tu esse cara aí não, né? Tu não tá respondendo essas coisas aí não, né, Wallace? Não, sou eu não. Eu tô com a mão aqui, ó. Tô sem telefone. Vou ficar assim para ver que não sou eu, ó. Bora lá. Então, acredita aí, José. Até o final você pode recuperar. Fica de olho aí. É porque tá difícil mesmo. A ordem correta que o SQL Server analisa uma query é... Ixi, sopa de letrinha também. Falei hoje. Falei um pouquinho, falei bastante até, inclusive. Então, lembrando que é a forma que o SQL analisa. Começa com select, começa com from. Então, não vou nem falar aqui, não leiam aí para não embaralhar vocês, mas atenção, né? E essa aí vai dividir também? Essa vai dividir, cara. Essa vai dividir. Essa vai com certeza. Mas eu acho que vai, porque o pessoal não vai ler com calma, mas eu acho que se o pessoal lesse, porque a gente foi falar na semana passada e hoje também, acho que por 2 vezes chegou a mostrar enfim. Mas... Exatamente. E aí, ó, tá sempre meio a meio, basicamente. Ó. Quem assistiu, quem tá chutando ou não conseguiu gravar, né, mas... Então, reforçando, não é select, de propósito eu boto ali, né, letra A para a galera vir, puff, clicar. E a forma correta é o quê? É o from, de onde você traz, você filtra, depois você agrupa, depois você usa o having para filtrar essa galera que está agrupada, depois sim, né, o select e por fim o order by. Lembrando que a pergunta era a ordem correta com a SQL analisa a query, não a ordem que você escreve a sua query. Isso aí. Então, perfeito. Se fosse escrever, seria a primeira aqui, né? Exato. Isso. Beleza? É para reforçar, para ver se vocês aprenderam e reforçar aqui, pô, errei. Não, agora eu gravei. Beleza? Vamos ver, hein? Ó, Josué tá aí, tá voltando. Quero ser o Josué. Cara, eu tô curioso para descobrir. Não sei se alguém já falou também. Ainda não apareceu aqui, não. Quem quer ser Josué, não. Ó, Henrique bateu o recorde de avanço. Então, ó, subiu aí, tá se aproximando. Bora lá. Ele aparece no ranking aí. Isso aí. Pergunta 6. O comando está correto? Então, presta atenção. Temos o quê? Temos um select, ID loja, year, data da venda, as, ano, valor da venda, from, vendas, where, ano igual a 2023. E aí? Então, isso está correto? Não. Ele vai gerar um erro no where ao utilizar a coluna ano. Não. Ele vai gerar um erro no select, year, dt venda. Sim, ele será executado normalmente. Não. Está faltando um group by no comando. E aí? Isso aqui acho que vai dividir também um pouquinho. Não sei. Eu vou botar essas músicas do Kahoot para dançar nas festas aqui. Para que tá de boa ainda, daqui a pouco ele começa a ficar tenso. Uma dessas pode vir fantasiada, hein, Rafael? Claro, de bardo, vocês querem? Ó? Tem até armadura ali em cima, vocês estão vendo ali, tem armadura ali, ó. Show. Vamos lá, a galera foi muito aqui achando que estava ok. Então, lembrando, tem a ver com a pergunta anterior. Tá vendo aqui no where, eu coloquei ano. Só que ano não é uma coluna, ele é um alias, e o alias ele é criado somente na hora que você está avaliando o select, que é lá no final, lembra? Então, quando a gente está trabalhando aqui no where, ele precisaria pegar o quê? Repetir isso aqui, né? Year, data da venda, igual a 2023. Então, o erro está aqui, isso aqui não vai ser executado. Eu fiz exemplo disso na última aula também, então, quem não conseguiu entender... Não existe ou você não tem permissão. Uhum. Beleza? Então, hoje está bem dividido mesmo aqui. Ó. Vamos ver esse ranking.
Bora lá que já deve ter quase acabando a aula. Eita, o Bruno disparou, vai dar uma flecha. Rapaz, ó, 3 respostas corretas. Então, tá vendo que tem muita pegadinha. Então, confia aí que a galera pode errar. Beleza? Vamos lá. Pergunta 7. Parecido. Então, vai mudando alguns detalhes, hein? Presta atenção. O comando está correto. O que temos aqui agora? Ó? Select year DT venda as ano, sum VL venda as total from vendas. Então, isso está correto? Sim. Ele será executado normalmente. Não. Está faltando utilizar algum filtro no where. Não. Está faltando um group by no comando. Não. Está faltando um have no comando para agrupar. Então, e aí? Qual é o erro? Ou não tem erro? Acho que a galera vai cair nessa hoje. Vai todas aí. A galera tá com sono já, final da noite. Essa, Luiz, tu testou com a tua equipe aí, essas perguntas? Testei, pois erraram algumas linhas também. Teve uma que eu falei... Aí, se não prestar atenção, erra. Teve uma que eu falei no início, presta atenção no enunciado. Eles prestaram muita atenção, então por isso que eu falei no início. Ó, beleza? Então, ficou dividido. A galera sempre acha que tá tudo ok, mas tem detalhe, cuidado. Né? Então, o que está faltando aqui nesse caso, né? Então, temos aqui, ó, a data da venda, estou trabalhando com dado, né? E aqui eu tenho uma função de agregação. Quando eu tenho a função de agregação, eu não preciso agrupar essa coluna do sum vendas, né? Mas eu precisaria, sim, fazer um group by por essa outra aqui. Beleza? Então, esse aqui é o erro. Acho que eu mostrei isso também, então brinquem aí e pratiquem para gravar. Beleza? Vamos ver como é que ficou. A galera acertou aqui, ó. Gabriel Finco bateu recorde de avanço, deve ter colado aqui na galera, certo? Então, vamos lá, hein? Tá chegando a reta final, hein? Chegando, hein? O comando está correto? Acho que é a última desse tipo aqui, vamos ver. O que temos nesse comando aqui? Select ID loja, year, DT venda, as ano, valor da venda, from vendas, order by, ano, vírgula 3. Então, isso está correto? Não, pois não é possível misturar colunas com a posição no order by. Não, pois vai gerar um erro de sintaxe no order by. Sim, ele será executado normalmente. Nenhuma das respostas anteriores. E aí? Então, aí depois dessas perguntas aí, galera, vem as difíceis, tá? Mas tem no finalzinho, a Nazaré tá chegando aí. Acho que é a próxima, inclusive. Aí, galera, essa galera tá ganhando aí, então o prêmio também pode ir para quem não tá no pódio. Então, não desista. Continue aí até o final. Beleza? A resposta será executado normalmente. Não sei aí o que vocês acharam que ia dar erro, mas isso funciona assim, beleza? Estou fazendo aqui uma coluna, tudo coluna normal, né? Vai trazer valores. Botei aqui uma coluna mesmo e o 3, que é a posição. Então, eu comentei na última aula sobre isso. Quando a gente coloca 3, ele vai trazer ordenado pela terceira coluna. É até uma prática ruim, que a gente comentou e tu reforçou também. Então, mas esse sim é verdadeiro. Beleza? Então, a galera deve ter ficado com medo de marcar. E o ano vai funcionar aí, porque diferente da outra, a cláusula select já foi executada. Boa. Então, no order by, você pode usar os alias normalmente. Então... Perfeito. Então, ele é legal justamente para isso, né? Também, usar no order by. Bem lembrado, Vitor. Beleza? Então, ó. O Igor tá me sacaneando lá. O Igor tá com saudade das minhas perguntas, que era só amarelo. Foi amarelo. Teve uns 2 amarelos aí. Então, ó, só 4 acertaram. Ó, o Renan fez a festa aqui. Ó. O Bruno tá lá também. Ó. Gabriel acabou de fazer uma sequência de 3 respostas. Beleza? Então, vamos lá que faltam 2. O resultado da expressão. Lembra lá da regrinha de... E olha só quem apareceu. Nazaré chegou. Então, cara, essa eu acho que todo mundo vai errar.
Porra, Só fazer com calma aí. Né? Enfim, faz Agora, as é só lembrar de Chaves, galera. Quem é o filho do meu pai e da minha mãe e não é o meu irmão? É isso aí. Beleza? Então, façam as contas, pensa Eu aí. fiz a conta aqui, eu dei uma resposta, mas eu olhei e não vi a resposta aí. Fazer de novo. Cara, essa ativa Nazaré mesmo. Essa daí, porra, Puxada. essa Tem hora. tempo, galera. Ah, pronto, agora deu certo. Eu sabia essa aí com maçãs, essa aí. Agora deu Com certo. laranja não dá pra saber. Quando tinha foto do Chaves, você sabia, né? Nazaré. Sabia. Exato. Ó, chutem aí, galera. Agora eu Quem não encontrei uma fez, resposta. Sabe aquela prova que tu vai fazer, aí tu faz aquela conta e... Ah, tá aqui a resposta. Tu vai olhar as alternativas. Nenhuma. Pois Ó, é. galera braba, olha aí. Então, ó, beleza? Como é que é a continha aqui? Lembra? Parêntese, vem no mais aninhado. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 mais 5, 6. Então, imagine que esse parêntese tudo aqui deu 6. Tem a multiplicação, 6 vezes 2, 12. Aí vai somar tudo, né? Então, 12 com 8, 20. Com mais 10, 30. Beleza? Então, eu tentei meio que chutar alguns valores aqui que desse também. Não sei se a galera caiu. Ou o que eu falei no final, chuta aí. Não conseguiu, chuta, né? Mas até que a galera acertou bastante aqui. Ó. Beleza? Então, essa foi a penúltima pergunta. Olha só. Quero ser Cara, Josué. E o Josué tá na briga ali ainda. Vamos lá. Então, vamos lá. Última pergunta, hein? Como podemos retornar os valores nulos da coluna velha e venda? Então, select, asterisco from, venda, where dt, venda is null, select, asterisco from, vendas, where valor da venda é diferente de nulo, select, asterisco from, vendas, where valor da venda is null, ou select, asterisco from, vendas, where valor da venda is not null. Então, falamos bastante aqui, a questão de vazio, né, no final da aula. Então, quem prestou atenção pode assumir o pódio aí. Cara, essa é fácil, mas assim, eu acho que o pessoal não prestar atenção. Vamos ver aí. Eu acho que o Luiz enfatizou tanto isso hoje que a galera vai acertar sim. Acho que a maioria vai acertar. Se a galera pensar, eu acho que muita gente vai errar não pelo comando, mas por outro detalhe. Vamos ver. A galera ficou esperta. Nessa daqui que eu falei com a galera, presta atenção no enunciado, que viu o valor da venda, de propósito, eu botei um DT venda aqui. Não, eu olhei as duas, na hora que eu olhei, eu disse, tem duas respostas certas? Aí eu fui olhar o nome da coluna. Aí eu vi que eu buguei também. Né? Eu buguei. Nessa parte eu falei, ué, mas peraí. Ah, tá. Aí eu... Então isso aqui era para tentar derrubar quem respondesse rápido. Seu Snow, puff, né? Mas, galera, prestou atenção. Parabéns aí, galera. Então, igual eu falei, né? Valor nulo e null. Beleza? Not null não é correto, diferente de nulo não aceita, null, né? Tem que ser is null ou is not null. E essa aqui é outra coluna. Então, para ver se quem estava ligado aí até o final. Beleza? Então, vamos ver. Preparem os prints. Vamos ver o pódio. Josué sentiu a pressão aí. Beleza? Quero ser o Josué, que eu não descobri até agora quem é. Olha e aí, o Bruno. Quem é o Bruno aí? O Bruno chegou a falar no chat aí. Então, deixa eu tirar print. Tira print aí depois também, manda aí no grupo, que a coisa eu volto. Olha o Bruno ali, ó. É o Beleza? Ícaro, quero ser Josué. Tinha que ser o Ícaro, né, Ícaro? É o Ícaro? Então, galera, o Ícaro já foi premiado. Josué também, certo? Isso o aí. Bruno, não sei. Então, vou ter que chamar o VAR lá no grupo, então. As próximas pessoas aí, fiquem de olho aí que vão ter os seus respectivos prêmios. Gente, eu tenho que ir nessa, viu? Tô mais negociado que fiquei mais tempo que podia. Mas foi mal. Muito... Não, relaxa. Valeu, galera. Esquenta eu acabei com a aula do Wallace aí. Não sei se vai ter. Sempre é muito bom. Valeu, falou. Valeu. Era isso que eu ia perguntar. Não sei se querem deixar para a próxima. Cara, por mim, a gente pode ir para a próxima. Pelo horário, já estourou aí. Achei que ia dar uma horinha no máximo. Próxima. É bom que dá tempo o pessoal. Na próxima, o Rafael também consegue participar também. E outras, dá tempo o pessoal absorver o que a gente falou e tudo. Sim.
Que assim, eu acho que a ideia era quantas lives? 4? Sim? Era 8 lives. 8. Acho que vai dar Só 9, né? Pelo menos 9. só uma almazinha aí, foi mal. Não, mas tranquilo, é conhecimento para a galera. Inclusive eu também aqui aprendi hoje muita coisa, venho aprendendo também com vocês, então acho que todo mundo ganha, né? As lives do Dirceu, do SQL, pode ser bem mais rápido, já está na 12ª, eu acho. Ah, Pois é. tem aquela série lá que ele faz, que é o. Como é que é? Eu O todo SQL não dia é, não é lento, você que não sabe trabalhar com ele. Tem uma dessa Isso, também. exato, já está na 12ª, 13ª. Eu toda vida quero terminar, nunca consegui. Cara, tem muito detalhe ali, tem muito, É. muito conteúdo. Beleza? Então foi por um bom motivo aí, para fazer bastante demo, trazer, vejam com calma, errou, vê de novo. Mas, igual eu falei, cara, dos casos do Null, trouxe vários tipos de erros que eu sofri, então eu aprendi, então tentar mostrar aqui para vocês não sofrerem, né? Então eu aprendi isso na marra, não vi ninguém me mostrando, falando disso, beleza? Exatamente. Então é Igualmente, isso. aprendi também, deu Pesquisando, erro, na época não existia o chat GPT, né? Hoje tá tem essa errado. facilidade, né? Que ajuda Putz, bastante. por que tá errado? Lá vai eu. O que Stack retornou aqui? O Overflow, que retornou Google. aqui? Opa, aqui é nulo. Aqui não é. Peraí, deixa eu testar, comparar nulo. Eita, não vem. É isso. Aí Entendeu? você olha Então, na assim, documentação, não tem também explicando exatamente o que você precisa, explica sobre a função, mas não explica sobre a função com a outra. Aí você pesquisa, não acha e realmente foi assim. Né? Mas agora ainda tem esse chat GPT que facilita um pouco. Wallace, e próxima live, então, o que nós temos? Bom, Vai ser próxima aula. live vamos falar de join, falar de união de tabelas, a diferença do union, union all, trazer aqui os principais tipos de join, né? O left, o inner, de repente eu coloco até o full também, que eu nunca usei, mas pode ser que eu coloque, como você falou que usa bastante. Se for o caso, Então, eu posso até, talvez, trazer algum exemplo aí de um full join que eu realmente usei mesmo. boa, E a gente consegue mostrar. boa. Então, é Show. isso. E também vou fazer aqui também algumas agregações respondendo perguntas de negócio, né? Eu vou disponibilizar aqui um dataset para a galera poder importar. E naquele dataset a gente vai trabalhar aqui algumas perguntas, né? Por exemplo, quais são os clientes que não têm e-mail cadastrado? A gente vai fazer um join e vai poder ver quais são os que não têm, quais são os que têm. Enfim, a gente vai responder aqui algumas perguntas. Quais são os carros que venderam mais? Enfim, a gente vai responder aqui algumas perguntas simulando basicamente o mundo real que é assim, né? A gente tem que responder perguntas e para isso serve o SQL. Então, outra live mais top. É uma live melhor do que a outra. É isso aí. E assim seguimos. Exatamente. Então, queria aqui agradecer aqui a todos, aqui aos meus amigos aqui, Luiz, Ítalo e Rafael, Shalom e todos os outros que estão também contribuindo para que isso aconteça. E agradecendo a todos, 19 pessoas que estão aqui até essa hora, né? 1h40 de live, a galera ainda está aí. Muito obrigado a todos e todas. E quarta-feira tem mais. Um abraço. Valeu, compartilhem. Espero que tenham aprendido muitas pegadinhas e desculpa aí o isso áudio. aí. Mas... Não, beleza. Eu acho que a comunidade que agradece, né? E se puder, galera, se inscreve aí no canal. Também na descrição tem um canal aqui da galera, tem as redes sociais, adiciona a galera lá. Vamos fazer network, vamos trocar ideia, porque isso, network salva vidas, né? Como diria aí o ditado. Então, é isso. E quarta-feira tem mais, galera. Boa noite aí a Valeu. todos. Valeu. Valeu. Boa noite.